Bom, a experiência terrena, ela é cíclica, né? A gente volta aqui várias vezes para cada encarnação aprender algo diferente. Nenhuma encarnação é exatamente igual à outra, né? A gente encarna tanto em famílias diferentes, cidades diferentes, envolvida com pessoas diferentes, para desenvolver potenciais diferentes. Então, cada encarnação ela vem nos ensinar algo, é único. É por isso que o corpo físico ele tem esse mecanismo de restringir para que nós não venhamos a lembrar, né, de todas as encarnações passadas, para que não venha a prejudicar a atual, para que a gente não perca o foco e para que a gente foque naquilo que precisa ser desenvolvido e pelas experiências que a gente precisa passar nesta encarnação. Então, a gente deve procurar refletir sobre cada circunstância de nossa vida e que cada uma delas, elas nos traz algo, nos traz um aprendizado. Bom dia. Nem sempre o aprendizado ele é leve, ele normalmente busca no nosso interior aquilo que nos obstrui, que nos restringe, que nos impede de manifestar com todo esplendor a partícula divina que é em nós. São aquelas prisões mentais que a gente criou ao longo de séculos por causa de circunstâncias as quais nós passamos no passado e que nós aguardamos de alguma forma algum rancor, algum desequilíbrio, né? Ou às vezes culpa. A gente está arquivado em nosso subconsciente as culpas de comportamentos passados, por mais que no racional ali a gente não lembre, mas o nosso subconsciente fica arquivado. E a encarnação, ela serve como um mata-borrão, é justamente para nós limparmos, para nós transmutarmos essas energias. Bom dia. Para nós trabalharmos cada uma delas. E cada encarnação, a gente foca em alguns grupos, né, de emoções, de energias que estão impregnados em nós. Quando a gente se abre a essas transformações e aceita as circunstâncias de nossa vida, a gente acaba progredindo, a gente acaba transmutando essas energias e começa a tirar proveito, e começa a sentir mais leve. As circunstâncias difíceis de nossa vida são para despertar essas energias que estão adormecidas. É para sentir desconforto, porque a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa interagir com esses sentimentos e energias passadas e colocar ela à prova, para aí sim ter um novo significado, a gente ressignificar todas essas emoções e energias. O conhecimento espiritual que a gente já adquiriu e que a gente tem contato na encarnação presente, ela serve para estimular essas mudanças, para que a gente tenha ferramentas para poder trabalhar cada uma dessas emoções e energias. Então, a ideia de estarmos em contato com todas as religiões às quais a gente tem afinidade é porque nós vamos apresentar ferramentas para nós, para que a gente possa lidar com cada uma dessas situações de forma mais sutil, sábia, de forma mais leve, como dizia Jesus, né? Então, a espiritualidade não é para abandonarmos a matéria, é para a gente trazer o conhecimento espiritual para poder viver de uma forma plena a matéria, para poder trabalhar todas essas energias. Faz parte de nossa jornada colocarmos essas energias mais densas para fora, para que a gente possa transmutá-las e deixá-las purificadas, né? Que a gente volte a se reconectar com a nossa partícula divina, que é o Criador em nós. Então, quanto mais focados estivermos em nosso desenvolvimento espiritual, mais ferramentas teremos para lidar com essas circunstâncias de nossa vida. E aqui eu não estou citando nenhuma religião em específica. Todas elas trazem ferramentas. Todas elas. Só que cada um de nós vai ter uma afinidade diferente, né, com as religiões. Então a gente deve pegar aquela de nossa afinidade, aquilo que nos traz facilidade, aquilo que a gente gosta de lidar. E se aprofundar ali. Procurar entender como é que funciona, tirar o aprendizado teórico, mas o mais importante, praticar. A prática que vai fazer a gente trabalhar essas energias. E não teoria. Decorar a Bíblia não nos salva, praticá-la é que sim. Então a prática, o exercício de tudo aquilo que adquirimos é que vai nos fazer nos libertarmos de nós mesmos, não dos outros.
Os outros são reflexo de nós mesmos. O próximo, aquela pessoa a qual eu tenho dificuldade de interagir, é o meu irmão que está mostrando quem eu sou do lado de fora. Aquilo que eu não gosto no próximo, sou eu internamente, às vezes adormecido. Ele está me mostrando que eu tenho aquilo ali. Porque se algo me incomoda no próximo, está em mim. Porque se não estivesse em mim, não iria refletir nele. Por isso que Jesus conseguia interagir com todo mundo. Porque só refletia amor. Ele só conseguia ver amor. Ele não via as imperfeições humanas que são temporárias. Ele conseguia enxergar a essência espiritual, a essência divina que há em todos nós. Por isso que ele interagia com todo mundo de forma plena. Nós não. Nós só conseguimos enxergar no próximo seus defeitos. Em alguns momentos a gente enxerga suas qualidades. Por que a gente enxerga mais os defeitos do que as qualidades? São duas situações. Uma é o nosso ego, a gente precisa rebaixar o próximo para se sentir ali confortável. Ou a outra é porque está faltando isso em nós. Nós temos mais o negativo do que o positivo. É por isso que a gente não enxerga no próximo. Então o que acontece? A gente precisa trabalhar em nós, não é o próximo. Porque o próximo ele só está refletindo quem eu sou. Ele só está refletindo quem eu sou. Eu não consigo enxergar no próximo aquilo que eu não tenho. Por isso que os espíritos superiores conseguem interagir plenamente com todos. Como é que aquele cara iluminado consegue interagir com aquele bandido? Ele não enxerga o bandido, ele enxerga o divino nele. Ele sabe que o bandido vai desaparecer com o passar do tempo, com o passar das encarnações. E é isso que a gente tem que entender. As encarnações, elas são cíclicas, e cada encarnação é um ciclo novo. É por isso que é resetado, para que a gente possa prestar atenção naquilo que eu preciso me aprimorar. E aquilo que eu preciso me aprimorar, eu convivo com eles. São os meus familiares, né? São as pessoas do meu convívio ali, meus vizinhos, as pessoas de trabalho. Aquelas pessoas mais difíceis estão mostrando quem eu sou, não é quem elas são. E quem elas são, eu deveria enxergar a partícula divina. E elas vão, em determinado momento, enxergar quem elas são. Eu me enxergo nelas. Então, se só estou vendo defeitos ali, eu preciso corrigir muito em mim. Eu preciso prestar atenção em quem eu sou. E não em quem a pessoa é. Eu estou enxergando ali, eu não tenho que mudar a pessoa. Eu tenho que corrigir alguma coisa em mim que está refletindo nela. É isso que as religiões, a espiritualidade, ou aquele que estuda de forma livre, todas as religiões, que é melhor ainda, quando a mente já está bem aberta e tem acesso a todas as religiões, vai perceber que, em essência, todas elas são uma só, mas que cada uma nos traz um potencial completamente diferente. É lógico que a gente vai ter mais afinidade com uns do que com os outros. E todas elas nos trazem ferramentas para corrigir o que nós precisamos tratar em nós nesta encarnação. A gente não vai tratar tudo, mas a gente precisa tratar aquilo que se apresenta. Aquilo que mais me incomoda em mim é o que eu preciso tratar nessa encarnação. Eu não tenho que ficar prestando atenção em mudar o próximo. Nós não estamos aqui para mudar o mundo nem o próximo. Eu estou aqui para mudar a mim mesmo. Eu sou minha missão. Eu tenho que me tornar um ser melhor para o mundo. E não o contrário. A partir da minha conversão, eu mudo minha vibração. Eu mudando minha vibração, eu já estou auxiliando o universo. Porque a minha vibração dessa que está prejudicando tudo. E não o contrário. Não é o mundo externo que está, não. Sou eu que tenho que trabalhar quem eu sou para aí sim transbordar e auxiliar a humanidade. Eu só posso transbordar aquilo que eu tenho. Então a gente tem que procurar adquirir bagagens, vivenciá-las, aí sim. Aí quando eu estiver vivenciando, eu estou colocando em prática a minha essência. Aí o negócio começa a ficar diferente. Tem pessoas que ficam muito aprisionadas aos santos, aos deuses, aos orixás. Eles são só instrutores. Eles não fazem o que a gente precisa fazer. Todos eles nos auxiliam de forma parcial, porque o resto é nós que precisamos fazer. E a partir do momento que a gente vai progredindo em nossa expansão consciencial, menos eles podem fazer. Porque chega a hora de nós colocarmos em prática. Antes, há 2000 anos, há 1000 anos atrás, era necessário um auxílio externo, porque a humanidade ainda não estava preparada para exercitar. Hoje esse tempo já acabou. Estamos já no processo de transição. Ou a gente se adapta à nova realidade, ou a gente vai ficar para trás. A gente vai ter que ir para um planeta onde é a idade da pedra. Vai recomeçar tudo. Ou a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente já tem, transmuta aquilo que a gente precisa transmutar, ou a gente vai sofrer muito. Porque essa é a nova realidade e os mentores não podem fazer mais. Não podem, eles querem, eles não podem.
É o livre-arbítrio que precisa ser respeitado. Um detalhe, tá? O obsessor, ele não pode ir contra o meu livre-arbítrio. Então, o obsessor está... Não. Você convidou ele para se conectar a você. Você entrou na faixa vibratória. Se eu estou sendo, neste momento, obsediado, eu convidei ele para se conectar ao meu aura. Não tem como ser diferente. Porque se a minha vibração fosse mais alta que a dele, ele não conseguiria chegar. Então, se eu estou conectado a ele, eu me rebaixei. Eu estou no umbral porque eu optei por estar ali. Se eu quero sair dali, aí o esforço aumenta. Porque quando eu me conecto com o obsessor, ele potencializa o meu lado negativo. Ele não cria, tá? Nenhum obsessor pode criar algo que eu não tenho. Ele potencializa aquilo que eu já tenho. Aquilo que é pequeno, ele aumenta. Mas eu tenho. Ele não criou nada. Então, a partir do momento que eu me conecto com o obsessor, aí eu preciso fazer um esforço um pouco maior. Nada de impossível. Só que quando eu realizo esse esforço e elevo minha vibração, eu levo ele junto. Ou ele se afasta, ou ele é encaminhado. Então, vamos utilizar o conhecimento espiritual, que não só é distribuído aqui, mas em todos os templos espirituais do mundo. Vamos adquirir e praticar. Sem a prática, vamos jogar fora a nossa encarnação, vamos parar no umbral. É igual eu estou aqui palestrando, é tudo muito bonito. Se eu não praticar isso que eu estiver falando, eu vou parar no umbral, e muitos de vocês não vão para as colônias espirituais superiores. Por eu ter uma bagagem maior, o meu comportamento tem que ser muito maior. Então a minha prática tem que ser mais sutil do que a de vocês. E caso isso não seja, eu vou parar no umbral. É inevitável, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então não tem como eu ter acesso a um conhecimento espiritual. Eu identifico que a vida humana é algo sublime e que não deve ser tocado. Se eu tirar minha própria vida, eu já cometi o pior de todos os crimes tendo consciência. Então, aí que eu vou descobrir o que é sofrimento. Tem muita gente que acha que o sofrimento, ele está aqui. Vocês não sabem de nada, porque aqui a gente pode ser amparado por outros irmãos. Quando a pessoa tira a própria vida, ela vai para um local onde todo mundo está igual a ela. Então vai ficar por muitos anos ali sofrendo aquelas dores. Então aqui é o local da gente se libertar de tudo. Podemos ser amparados por outros irmãos. É só pedir ajuda. E se abra a transformação, se abra a mudar o comportamento. É necessário. Não adianta nada eu ir para o psicólogo e ele me orientar a trabalhar minhas emoções e eu sair de lá e não fazer nada que ele me orientou. Não adianta. Não adianta eu ir numa palestra bonita. Pô, padre, eu já fui em missas que padres estavam iluminados e que trouxeram palavras assim radiantes. Se a pessoa estiver aberta, ela vai captar. Ela vai utilizar aquilo ali para transmutar os sentimentos, o pensamento, a ideia que ela está tendo, para ela se alinhar com a esfera superior. Aí o mentor consegue nos auxiliar. Nós é que temos que ir até eles. Eles estão ali do nosso lado. Só que se eu não me abrir, eu me conectar com os espíritos superiores, eles não podem fazer nada. É livre-arbítrio. Entenda que isso ocorre dos dois lados. O obsessor só pode chegar a mim se eu convidá-lo e o meu mentor também. Eu é que preciso ir até eles. Então, para que eu me mantenha num mundo de baixa vibração, numa vibração mais elevada, o meu comportamento tem que ser diferente. Eu todo dia tenho que fazer minhas orações de agradecimento pela vida, pelo meu dia, pelas oportunidades que surgirão, assistir uma palestra edificante, uma leitura edificante, procurar pelo menos uma vez por dia interagir com pessoas que têm esse padrão de comportamento, de pensamento, para que haja uma troca de energia, de uma vibração mais elevada. Porque a maior parte do tempo vamos interagir com pessoas de baixa vibração, que estão conversando de coisas supérfluas, densas, reclamando da vida. Então a gente tende a baixar a vibração. Então, em determinado momento, vamos se conectar com pessoas de elevada vibração e fazer ao longo do dia. Poxa, eu tenho ali uns 5 minutinhos, vou fazer uma meditação para dar uma limpada ali nos meus pensamentos. Fecha os olhos, faz uma respiração, ou pratica o Ho'oponopono. Tudo isso está disponível aí na internet, né? Não tem só porcaria ali, não. Então, cabe a mim estar numa vibração mais elevada ou uma vibração mais densa. Eu escolho em qual vibração eu vou estar. O problema é que nós não queremos abandonar as coisas que a gente gosta. Só que a vida, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, não é feita apenas de coisas que a gente gosta, sim das coisas que precisam ser feitas. A material também é assim. Tá? Não é só espiritual e nem só material. Ambas. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Em alguns momentos eu vou ser beneficiado com aquilo que eu gosto. Mas a maior parte do tempo eu preciso fazer o que precisa ser feito. É assim que é a vida. É assim que é a vida.
material e espiritual. Porque se você vai para o plano espiritual e não quer trabalhar, você vai para o umbral, porque lá é local de trabalho. É local de você amparar os irmãos. Você vai receber mais? É óbvio. A gente está numa vibração mais elevada, é óbvio que a gente vai ser mais abastecido e vai se sentir em harmonia. Mas a gente precisa doar, a gente precisa transbordar quem nós somos. Enquanto mais a gente transborda, mais espaço a gente cria para receber mais. Eu sei que é muita informação, mas é extremamente necessário que mudemos. Está acabando. Está acabando. Tudo isso que está acontecendo na política, na saúde, na educação, culpa nossa. A minha vibração está muito mais elevada do que tudo isso aí. Então, peraí, eu preciso fazer a minha parte. A minha parte não é criticar o que está acontecendo aqui fora. É resolver o que está aqui dentro para transbordar, para que aí sim eu auxilie. Eu preciso ser um instrumento na mão do divino. Eu estou sendo um instrumento na mão do divino ou do oposto? Eu estou realmente conectado e Deus está realmente me utilizando como instrumento para auxiliar a humanidade, iniciando com a minha família, com as pessoas do meu convívio, ou eu sou uma pedra, que aonde eu passo eu puxo a pessoa para baixo? Eu estou ali sugando a energia dela, ou eu troco a energia de baixa vibração junto com elas. Eu mantenho elas naquele padrão vibracional. Quem eu sou? E se eu não estou sendo aquela pessoa que está puxando alguém para cima, eu preciso rever. Porque todos vocês estão dentro de um templo espiritual e vieram buscar. Então vocês já têm mais energia do que todo mundo que está fora. Todo mundo que não vai nos templos espirituais. Todo mundo que não ouve essa palavra. Então precisamos, a partir do momento que nós começamos a nos abrir, a receber um pouco do divino nos templos espirituais, a gente recebe ali a responsabilidade de doar aquele pouquinho que a gente recebeu para os nossos irmãos. Era essa mensagem, espero ter contribuído. Que o Pai Criador esteja com todos nós ao longo dessa semana. Gratidão. Que a paz do Cristo esteja com todos nós.